Fala aí, QWA, hoje eu estou mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui o nosso último vídeo do Junho Jurássico. E bem, pro último, esse eu queria que fosse o penúltimo vídeo, e o último vídeo eu queria que fosse um vídeo que seria a história completa de Jurassic Park. Desde os 65 milhões de anos atrás, a gente passa pelos anos 1520, até 1993 o primeiro filme, e até Jurassic World Domínio. Eu queria muito trazer esse vídeo, mas infelizmente eu não tive tempo de terminar. Eu cheguei até Jurassic Park 3 gravando. Eu pretendo postar esse vídeo no futuro, mas infelizmente não vou conseguir postar no Junho Jurássico, porque, enfim, eu tive coisas pessoais, provas, tudo mais agora na faculdade agora em junho, então eu acabei não tendo tempo para fazer ele. Eu vou postar eventualmente esse vídeo, não sei quando, provavelmente vai demorar bastante ainda, porque esse vídeo vai tomar muito tempo para fazer e eu quero postar vídeo mais frequentemente, mas eventualmente eu vou assim postar o vídeo da história completa de Jurassic World. Mas enfim, esse vídeo aqui então vai ficar como o último vídeo do Junho Jurássico. Vai ser meu ranking pessoal, da minha preferência da saga Jurassic World. Eu vou estar pegando tudo que for canônico e eu vou estar ranqueando aqui, do que eu menos gosto pro que eu mais gosto. E eu vou estar pegando aqui algumas coisas, como eu vou estar separando a série Jurassic World Cretaceous entre as 5 temporadas. Cada temporada vai ser uma colocação. Jurassic World Domínio eu vou separar em 3. Eu vou separar em só o prólogo, na versão de cinema e a versão estendida. Vai ter esses 3, vão ser colocações diferentes. E os motion comics também cada episódio vai ser uma colocação. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui. Em 21º lugar, eu coloco Jurassic World Apatosaurus. E isso é basicamente porque ele não acrescenta nada. A gente literalmente só vê um apatossauro dormindo e chegando perto da câmera, e no máximo um pterossauro voando por cima de você. Uma experiência VR, então, mas em história ele praticamente não tem nada, ele não acrescenta nada. Eu não vou falar que é ruim, porque é uma experiência VR, mas tipo, não vai acrescentar nada, é extremamente fraco. E como eu disse mais uma vez, não acrescenta nada. Em 20º lugar, nós temos Jurassic World Motion Comics Episódio 2. O episódio 2 é extremamente... ele não acrescenta nada. O Jurassic World Motion Comics, ele tenta mostrar o que aconteceu após alguns trechos do final de Fallen Kingdom, mas o episódio 2 não é o caso, ele só mostra uma coisa que foi inventada na hora. É um conceito legal de brigas de herbívoros, mas ainda assim ficar vendo duas PNG brigando é meio toscão. Então eu coloco ele facilmente em penúltimo lugar aí. Ele ainda tem um mínimo de história aí, né, mas em comparação com o Jurassic World Apatossauro, mas sendo assim extremamente fraco e sem graça. Em 19º lugar, Jurassic World Motion Comics 1. Ele mostra o que aconteceu após o Mosasauro lá na cena que ele tá indo pegar o surfista, mas é muito anticlimático e o Mosasauro aparece muito pouco também, né? Ele não tem nenhuma cena destacável, mesmo que a maioria das cenas ele realmente não tenha nenhuma importância na história. As cenas ainda assim são bacanas de se ver, não é o caso disso, é uma cena completamente descartável e aleatória. Então não tem, também é anticlimático e fica facilmente em 19º lugar. Em 18º lugar tem Jurassic World Motion Comics Episódio 3. Diferente do último, os mesmos motivos do último pra ele estar tão baixo assim, mas ele fica em cima porque pelo menos o T-Rex aparece um pouquinho mais do que o Mosasauro. Então eu coloco ele aqui, mas mesmos motivos do último, extremamente anticlimático. Em 17º lugar, Jurassic World Motion Comics Episódio 4. Ele é o mais interessante desse episódio, até porque ele tem um final meio aberto. A cena final dele é legalzinha e isso deixa ele superior aos outros, mas sendo assim, acrescenta muito pouco, não é lá muito as melhores experiências que você vai ter. Então bem fraquinho mesmo assim. E ele ainda fica em cima dos outros, mas sendo assim, acrescenta muito pouco pra realmente valer a pena. Em 16º lugar, Jurassic World King Cretaceous, 4ª temporada. Essa temporada é de longe uma das piores coisas já lançadas pra Jurassic Park, e embora ela fica em cima das outras, ela é completamente ruim, ela tem muita coisa ruim, mas ela tem uma história um pouco mais interessante de se assistir do que os motion comics.
E as cenas do espinossauro dão uma salvada também, né? Mas basicamente isso, de resto ela é muito ruim, as ideias de robôs são horríveis e tudo mais. Tem umas coisas muito vergonha alheia, o casal lá é muito vergonha alheia. Então fica muito embaixo mesmo. Depois disso, em 15º lugar nós temos Jurassic World Blue, que ainda é outra experiência VR e basicamente ela acrescenta muito pouco também, mas eu acho ela mais legal do que a 4ª temporada de Game Cretaceous. Basicamente você acompanha a Blue na Isla Nublar, pouco tempo antes do vulcão explodir e os personagens chegarem na Nublar para resgatar, entre aspas, os dinossauros. Vemos também a Rex matando a Baryonyx Chaos e, enfim... Temos aí uma coisa, dinossauro fazendo dinossaurice. Eu não sou o maior fã de ver dinossauro fazendo dinossaurice, mas a gente tem aí alguma coisinha ali. E por incrível que pareça, eu acho mais legal do que a 4ª temporada de Camp Cretaceous. Em 15º lugar nós temos a Jurassic World Camp Cretaceous, a 5ª temporada. E ela também é cheia de erros como a 4ª temporada. Ela dá uma corrigida em alguns, mas ainda assim eu acho que se não tivesse robôs, os Brainiacs seria melhor. E se não tivesse os dois casais, né, agora não são são dois casais extremamente vergonha alheia e dá vontade de morrer quando assiste os dois casais. Isso incomoda muito, os dinossauros com controle remoto também não ajuda. Mas a gente tem uma luta final bacana, né, dos dinossauros, um Battle Royale de dinossauros bem divertido de assistir. E a trama também é bem interessante, eu acho que se fosse executado de maneira melhor estaria muito mais alto. Mas foi executado de uma forma bem porca, e então fica realmente aqui em 14º lugar. Em 13º lugar, esse daqui foi difícil de definir qual posição ficaria. Nós temos Jurassic World Domínio, o prólogo. E estou colocando o prólogo sozinho. Eu acho que, assim... Basicamente, a gente tem um pouquinho da cena da T-Rex atacando o cinema, o que é legal. Mas a maior parte é só dinossauro fazendo dinossaurice, desde o começo até quase o final. O que não vou falar que é chato, inclusive... Eu acho que uma cena, se a gente pegar o domínio por completo, eu acho que uma cena muito legal, uma das cenas mais legais do filme. Mas se for pra ver só isso, eu acho que fica mais desinteressante, eu diria. Então, por isso eu deixei aqui mais pra baixo. Em 12º lugar, a gente tem o Jurassic World Domínio, a versão de cinema. A versão de cinema ela é bem ruinzinha, ela é muito rushada ao começo, corta bastante coisa interessante. O prólogo, que é uma das cenas mais legais do filme, de novo, como eu disse, se for no filme no total uma das cenas mais legais, se for só pra ver só aquilo fica desinteressante, mas prólogo, uma das cenas mais legais do filme, daria peso pro Giga e tudo mais, é cortado. Bem fraquinha a versão de cinema, então ela não salva muito, ela ainda é mais interessante de assistir do que só o ver dinossauro fazendo dinossauros, mas ainda assim ela fica bem pra baixo em relação aos outros, né? Não salva muito não. Em 12º lugar, eu coloquei aqui, segundo não, 11º, desculpa, coloquei a 2ª temporada de Jurassic World Camp Cretaceous. E esse daqui eu vou estar colocando em segundo. Eu inverteria a ordem se a gente não tivesse a versão estendida de Domínio, porque eu acho que eu ficaria mais interessado por Domínio nesse caso. Mas sabendo que tem uma versão melhor, aquela fica ainda mais fraca. Mas enfim, a 2ª temporada também não acrescenta muito, uma temporada filler. A gente vê um pouco mais da Isla Nublar, a gente vê um pouco mais do que aconteceu após a queda do Jurassic World, então acho que isso fica meio interessante. Então acabo colocando aí mais uns pontinhos nesse aí. Em 10º lugar temos Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventure, que também não acrescenta lá tanta coisa, mas eu adoro. O Trabossauro foi muito legal e deu uma aliviada pra Jurassic World não acabar com a 5ª temporada de Camp Cretaceous ser a última mídia canônica a ser lançada, né? Então deu uma aliviada nisso, e o Trabossauro é bem legal. Eu acho ainda mais interessante do que a 2ª temporada da série. E a ideia de episódio interativo eu acho bem legal, lembra um pouco o jogo da Telltale, né, o Jurassic Park The Game. Eu achei bem legal, fico feliz que a gente tenha tido isso. Então, mas não tem muito o que comentar sobre isso também, é fraquinho, não é lá nada demais, só que é divertido. Então eu já coloco aqui em 10º lugar. Em 9º lugar a gente tem aí o que eu considero ser dos filmes, né, o pior filme. Eu não coloco a versão de cinema de Domínio aqui porque o que conta como filme mesmo, a versão estendida, a de cinema não conta realmente, ela é só um erro. Mas enfim, de filme assim, se a gente for ver os filmes o que a gente considera mesmo, o Fallen Kingdom é o mais
o mais fraco, ele é muito, como eu disse, muito, não vou dizer cartunesco, ele é mais infantilizado, ele é muito caricato. Eu não sei, eu acho muito um estereótipo de caricatura, coisa assim, não acho. Eu já falei mais a fundo no meu review, só que bastante coisa que decepciona e eu não curto tanto. Indoraptor, ele tem umas ideias tão legais, mas foi cortada tanta coisa que deixou ele tão fraco na versão final. E Jurassic World e Fallen Kingdom, então, sendo aí o piorzinho. Eu ainda gosto, mas em relação aos outros é bem fraquinho. Por isso ele vai ficar aqui em 9º lugar. Em 8º lugar a gente tem Jurassic World Camp Cretaceous, a primeira temporada. Porque a primeira temporada ela executa muito bem o que ela propõe. Realmente, eu acho que a Indominus ela fica um pouco... eu acho que a Indominus poderia aparecer menos, já que a gente já tem o filme só dela. Eu acho que ela poderia ter uma ceninha ou outra, mas deviam ter focado mais no touro. Eu acho que é a única coisa que eu tenho aí a criticar. Mas em geral ela propõe muito bem, ela dá o sentimento de você estar em 2015 de volta. Muito bom. E os personagens são muito legais. Enfim, a primeira temporada ela entrega muito bem o que prometeu. E ela prometeu coisa boa. Então, tá aí... fica aí em 8º lugar. Ela ainda é mais fraquinha do que o que vai vir pra frente, mas ela é muito legal mesmo assim. Então aqui, em 8º lugar, primeira temporada da série. Em 7º lugar, Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, ele é não o pior, mas o mais fraco dos filmes. Ele é um filme muito largado, ele não faz tanta diferença na história como um todo. Se você pegar, ele não tem lá tanto peso assim. Ele tem peso se você considerar o que acontece nele acaba influenciando Jurassic World inteiro praticamente. Mas ele assim, o principal dele não tem lá tanto peso assim, ele é bem fraco, ele não acrescenta muito e a história dele é bem genérica zona. Então, por isso ele fica mais baixo aqui, ele ainda é bem melhor que Fallen Kingdom, mas não acrescenta lá muita coisa, né? Não é ruim, só é fraco. Em 6º lugar temos Jurassic World Domínio. Essa eu tô falando da versão estendida, a versão que realmente conta, né? Porque o prólogo e a versão de cinema eu coloquei por colocar, eles não contam de verdade, não. O que a gente realmente conta é a versão estendida. Então ela é bem mais alta que os outros dois separados, mas ela comete grandes erros. Ela ainda é mais desenvolvida que Jurassic Park 3, por isso eu coloco mais acima. Porém ela só tá quase no mesmo nível de Jurassic Park 3 pelos erros que ela comete. O Jurassic Park 3 ele tá mais baixo porque ele é fraco e Jurassic World Domínio tá mais baixo porque comete muitos erros. Jurassic World Domínio ele poderia, consertando poucas coisas, mas mudando uma coisinha ou outra ali, o Domínio ficaria muito mais interessante, poderia estar até mesmo em 3º ou até mesmo 2º lugar. Sim, poderia estar até em 2º lugar. Mas pelos erros que comete, eu acho que isso abaixa muito a nota. É bom, o filme é bom, mas só que ele, como eu disse, muitos erros graves que acaba deixando ele no nível de Jurassic Park 3. Por isso eu coloco ele aqui em 6º lugar. Em 5º lugar nós temos Battle at Big Rock. Battle at Big Rock ela é bem legal. Um curta-metragem, sim, mas ainda assim o que mostra muito legal. O Alossauro extremamente legal. E a melhor palavra pra definir é legal. Eu realmente gosto muito desse curta. Eu queria que lançasse mais curtas nesse estilo no futuro. A gente tem lá o site da Neo Tracker que mostra vários dinossauros ao redor do mundo. Um curta pra cada um desses dinossauros seria incrível. Pra cada localização dos dinossauros um curta seria incrível. Mas não é o caso, infelizmente, né? Mas Jurassic World Battle Big Rock foi muito legal pra ver o que aconteceu depois de Fallen Kingdom. E cumpriu o que prometeu, eu acho realmente muito bacana. Pena que nós não temos mais nesse estilo. Em 4º lugar nós temos The Lost World de Jurassic Park. E esse está em 4º e não em 3º. Eu fiquei muito na dúvida entre colocar ele em 4º ou 3º. Mas sabe, eu acabo colocando ele em 4º pelo final. Eu acho que terem substituído a cena dos Pteranodons pela cena em San Diego, eu acho que foi bem grave pro filme. E pelo menos se eles tivessem feito a cena de San Diego mais bem feita, né, eu acho que seria melhor, mas não, eles só cortaram uma das cenas provavelmente mais legais de Jurassic Park, que seria dos Pteranodons atacando.
pra colocar o T-Rex San Diego, o que é uma cena legal, mas ela ignora muita coisa, e eu acho que essa cena aí fez eu diminuir um pouco a nota do filme. Mas eu quero dizer que entre quarto e terceiro lugar ficou muito, muito acirrado, e eu realmente fiquei muito em dúvida de colocar. The Lost World realmente é muito bom, só que eu fico abaixo justamente por esse erro, que foi o que eu... a questão de terem trocado a cena dos Pteranodons pela cena de San Diego foi o que desempatou basicamente os dois. Eu queria colocar em terceiro, mas realmente foi muito cerrado, só quero deixar isso claro. Eu gosto muito de The Lost World, foi muito difícil colocar ele aqui. Ele tá em quarto mesmo por eliminação mesmo. Em terceiro lugar, nós temos a terceira temporada de Jurassic World Camp Cretaceous. Eu acho muito legal a temporada, a ambientação da temporada, as cenas dos Sauranossauros, incrível demais. A Scorpius Rex, ela ser construída ela foi muito bem construída, demorou pra revelar, e a cena que revela ela é uma cena que faz se você sentir em Jurassic Park de novo, não Jurassic World, na era de Jurassic Park, tem cenas mais assustadoras. É muito legal a temporada. Ela não usa demais a Scorpius como a Jurassic World usa demais a Indominus, e não usa muito pouco como o Fallen Kingdom usa muito pouco o Indoraptor. Usa na medida perfeita. A Scorpius, ela tem um design perfeito pro que ela propõe, né, pra ideia dela, e a ambientação é perfeita. A cena lá que une a série com o Fallen Kingdom também é muito legal, lembra realmente a era de Jurassic Park. Então, por isso, pelo que eles conseguiram fazer nessa série, que é uma série mediana, terem conseguido fazer isso na terceira temporada já faz merecer uma nota bem mais alta. Coloco aí terceiro lugar, a terceira temporada de Camp Cretaceous. Em segundo lugar, nós temos Jurassic World. O filme é muito bom, o único problema do filme eu tenho com o filme mesmo é a Indominus ser usada até demais e roubar o foco dos outros dinossauros que poderiam ter aparecido. Foi colocada só em Indominus. Isso é basicamente minha única crítica ao filme. O filme realmente eu acho ele muito bom, acho ele muito legal. O Colin fez um excelente trabalho nesse filme. E as memórias que eu tenho de assistir esse filme em 2015 nos cinemas foi demais. Eu tanto espera pra Jurassic Park 4 e finalmente ter, foi muito legal. Enfim, esse filme não tem muito o que comentar, só realmente ele é muito bom. E ele só não fica acima do próximo, que eu acho que já é óbvio e todos colocam esse em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos o original Jurassic Park. Não tem muito o que comentar, o filme é perfeito. Como eu falei no meu review, esse é o filme que eu considero o filme perfeito. Eu não vejo erros do filme, pra mim ele é perfeito, não tem nada que mudaria, a não ser as cenas que foram deletadas, que eu acho que seria interessante ter. Mas o filme em si eu não vejo erro nenhum, é um filme perfeito. Os personagens são perfeitos, a ambientação perfeita, as cenas são perfeitas, os dinossauros são perfeitos. É um filme perfeito. Eu não tenho muito o que comentar. Ele tá o primeiro lugar extremamente merecido lá, um dos melhores filmes do Steven Spielberg, com certeza, se não o melhor, na minha opinião, o melhor de fato. Mas enfim, e é com isso que nós acabamos aqui o ranking. Lembrando que esse é meu ranking pessoal, eu não tô pegando pela necessariamente qualidade técnica do filme, eu caguei. O filme ele pode ser o filme perfeito em questão de qualidade técnica. Se eu não gostar, pra mim ele é ruim, na minha opinião. Então eu basicamente coloco gosto do filme se eu achar legal, não necessariamente pela qualidade técnica. Então, não necessariamente pela qualidade do filme, assim, se eu gostar ou não. Então, realmente e enfim, isso aqui é então é extremamente subjetivo. Foi meu ranking da saga. Quem quiser eu vou colocar aí os seus, fiquem à vontade. Eu adoraria ler também. E enfim, aqui já tem minha opinião, então todo mundo pode discordar ou concordar. Mas enfim, demais é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!